Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. 1 aos Coríntios 15, 58. Amém? Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos ler mais uma vez? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus. Eu amo essa palavra porque ela serve para nós em muitos momentos. Quantas vezes a gente está na nossa correria, trabalhando, se esforçando por tantas coisas e de repente você recebe essa palavra e ela te alimenta e te inspira para prosseguir, te inspira para continuar. E ouvir do apóstolo Paulo ele dizendo: ei, o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu creio que a sua experiência de vida vai testificar a realidade dessa palavra, a sua caminhada vai anunciar que o seu trabalho não foi vão no Senhor, mas que você vai ver o fruto do seu penoso trabalho e as respostas sobre a sua vida em nome de Jesus. Paulo está nos ensinando um caminho para que a gente não fique caminhando e caminhando sem respostas. Ele na realidade está ensinando um caminho para que nós possamos ter orações respondidas e um trabalho completo e respostas na nossa vida. Eu creio que Deus não te chamou para viver frustrado, para viver com meios resultados, metade de resultados ou com coisas incompletas. Deus chamou para realidades completas, para respostas às suas orações, para viver coisas extraordinárias na vida em nome de Jesus. Só que o apóstolo Paulo está dizendo: existe um caminho, existem algumas realidades que precisam acontecer na nossa vida e que nós precisamos vivenciar e que nós precisamos começar a trabalhar em nós. E ele fala sobre, primeiro, 3 coisas. Ele disse: sejam firmes, constantes, sempre abundantes. Eu creio que isso vai ser uma realidade que vai se internalizar na sua vida. Você vai ser firme, constante, sempre abundante, e você vai ver que o seu trabalho nunca será vão no Senhor. E eu queria compartilhar um pouco sobre essas 3 coisas que o apóstolo Paulo diz: seja firme, constante, sempre abundante. Ele começa dizendo: seja firme. Então pega aí no irmão que está do seu lado, meio mole, e diga assim: seja firme. Mas entenda uma coisa: quando Paulo pede para você ser firme, ele não está pedindo para você já ser uma obra completa, que está preparada, sólida, algo que já está construído. Na realidade, você não é uma obra pronta, você está sendo desenvolvido. Por isso é necessário se manter firme. O que Deus está fazendo na sua vida não terminou ainda. Eu vou repetir: o que Deus está fazendo na sua vida não terminou ainda. Ele está construindo. Eu sei que você tem testemunhos para contar de coisas que Deus já fez, de realidades que Deus já trabalhou, tantos milagres, tantas bênçãos, mas eu quero anunciar para você uma coisa: o que Deus iniciou na sua vida, Ele ainda está construindo, Ele ainda está realizando, Ele ainda está fazendo. Você não é uma obra que já está terminada, que já está completa. Por isso é necessário se manter firme, porque você está em meio a uma construção, e eu creio que você vai perceber as mãos do Senhor construindo realidades em você, construindo coisas novas em você. Em tudo na sua vida, você não está em meio a coisas que já estão realizadas, você está em meio a coisas que estão se construindo. Por exemplo, na sua vida pessoal, você não começa as coisas com a maturidade suficiente
de quando você termina. Por exemplo, temos alguém aqui já maduro, assim, de idade, alguém aqui que é assumido e não tem vergonha de dizer isso? Pastor, já passei dos 60, dos 60. Eu tenho certeza que você, ao longo dos seus 60 anos ou mais, alguns aqui com 70, 80, alguém já passou de 90 aqui? Olha só, ali a mão estendida, 90 anos de maturidade, outra ali. Alguém já chegou nos 100? Nós temos o nosso irmão Ulisses. 100 e quantos? Não está aqui ninguém dele não, para me ajudar. 100 e tantos anos, se batizou já com mais de 100. E está cada dia mais maduro e mais firme do que muitos aqui. Mas, preste atenção, Deus está construindo você em maturidade. Você não inicia as coisas já maduro o suficiente, como quando você termina, como quando as coisas estão chegando ao final. Você inicia, por exemplo, relacionamentos, e você descobre uma coisa, você começa a namorar, e você pensa assim, eu já sou tão maduro, e eu posso, no auge dos seus, 15, 16, 17 anos, se achando a pessoa mais madura do mundo, iniciou lá um relacionamento, aí você vai avançando e descobre que você é extremamente imaturo, e aí você vai e decide casar, achando, pronto, eu sou uma pessoa bem resolvida, eu vou me casar, eu estou preparado para a vida, eu estou preparado para o mundo. E você se casa e descobre o quê? Que você era uma pessoa extremamente imatura, que você ainda está se desenvolvendo, Ei, você não precisa ser uma obra pronta, você precisa entender que você está sendo desenvolvido, e é isso que Paulo está falando, você precisa ser firme para ser bem desenvolvido pelas mãos de Deus, pelo trabalhar de Deus na sua vida. Amém? Você está sendo desenvolvido firmemente pelas mãos de Deus, e você precisa estar apto para isso. Como? Como assim, pastor? Tem muitas pessoas se cobrando tanto porque não está pronto, pessoas que vivem se cobrando porque não estavam preparados. Ei, gaste menos energia em estar se cobrando porque você não está pronto, e invista mais energia em se desenvolver. Tem tantas pessoas se cobrando, porque eu não sou um bom pai, porque eu não sou um bom isso, porque eu não sou um bom marido. Gaste menos energia em se cobrar e invista mais energia em se desenvolver, porque você está sendo construído, desenvolvido pelo Senhor. Amém? Tem tantas pessoas que gastam tanta energia disso, num sentimento de culpa. Quem aqui já teve essa experiência de se sentir culpado porque eu não estava tão preparado para isso, eu perdi tal coisa porque eu não estava pronto? Alguém aqui já se sentiu culpado, já se sentiu assim, fica se responsabilizando, fica assim o tempo todo? Ei, talvez você precisa se cobrar menos, gastar menos energia em se cobrar e permitir mais a sua energia em se permitir ser desenvolvido pelas experiências que o Senhor está te proporcionando, porque todas as experiências, elas são uma oportunidade que Deus está te dando para se desenvolver, para crescer, para estar firme. Agora, mais uma coisa que nós precisamos entender, nesse processo de desenvolvimento que Deus está fazendo na nossa vida, que nós estamos vivendo, é que nós não precisamos pautar o nosso desenvolvimento pelo tempo das outras pessoas. Nós estamos em momentos diferentes na vida, porque, especialmente no tempo que a gente vive, e que a gente vê as pessoas lá nas redes sociais, tanta coisa acontecendo na vida de fulano, tanta coisa acontecendo na vida de cicrano, e você está pensando, poxa, como eu já queria estar vivendo isso, como eu queria, por que eu ainda não cheguei nisso? Ei, cada pessoa vive num tempo diferente na vida, e a Bíblia diz que existem tempo para todas as coisas. Agora, o mesmo tempo não é para todas as pessoas. Salomão disse, existe tempo de chorar, tempo de sorrir,
tempo de abraçar, tempo de afastar, de abraçar-se, tempo de nascer, tempo de morrer. Agora, não significa que o mesmo tempo é para todo mundo. Quando é tempo de chorar, é para todo mundo chorar, não. Enquanto você estiver chorando, vai ter outro que vai estar rindo. Enquanto você estiver abraçando, vai ter outro que está vivendo um momento de se afastar um pouco. Porque nós estamos em momentos diferentes da nossa vida. E o problema é porque a gente vai querendo viver o momento que o outro está vivendo. A gente está ainda na fase de semear, na fase de construir, na fase em que as coisas ficam menos nas nossas mãos, porque quando chegam precisam ser semeadas para serem desenvolvidas, enquanto que o outro está no processo da colheita, e aí está juntando nos seus celeiros muita colheita e muitas coisas boas, e a gente está aqui no processo da semeadura e dizendo, por que que o celeiro dele tem tanto, por que que já está dessa forma, por que tanta colheita? Ei, se concentre no seu momento, amém? Se concentre no seu momento, olhe para quem está do seu lado e diga isso, se concentre no seu momento. Eu tive uma fase, porque desde novo, a minha vida assim foi muito acelerada, em muitas coisas que aconteceram, muito acelerada, e eu tive um momento de profunda desaceleração na minha vida, que foi quando lá engravidou, e aí que teve todo aquele processo com Davi, e ele passou todo aquele tempo internado. Eu não pude parar a minha vida, porque a gente não pode se dar o luxo disso, a gente tem muita coisa para fazer, mas foi um tempo de desaceleração na minha vida. E todo aquele processo, todo dia acompanhando, sempre que podia estando no hospital, e de fora eu vendo muitas coisas acontecerem, eu me lembro de um momento específico, que Davi já tinha saído do hospital, e aí a gente estava em casa, os primeiros dias, depois que ele saiu da UTI, foi a recomendação médica de que passasse um tempo em casa com ele, e a gente evitasse de sair, a gente evitasse de estar fora. E eu lembro que logo que ele saiu, teve aqui na igreja um congresso muito grande, mergulhados na presença. Quem aqui estava? E eu fazendo um retrospecto da minha vida, meu Deus, a minha vida foi sempre tão acelerada em tudo, ministério e tantas coisas, tudo tão acelerado, e agora eu estou vendo tanta coisa acontecendo lá na igreja, e eu estou aqui dentro de casa. Tem muitas pessoas que entram em crise, porque estão com os olhos no momento dos outros, e do que está acontecendo fora, sem compreender aquilo que Deus quer trabalhar aqui dentro, no seu momento, no seu tempo de sorrir, no seu tempo de chorar, no seu tempo de abraçar, no seu tempo de se afastar. Então compreenda uma coisa, existe um momento que você está vivendo hoje, e você não precisa se espelhar pelas respostas que o outro está vivendo. Você que está aqui hoje nesse culto, e vivendo um momento de angústia, porque você está num processo de clamar a Deus por um milagre que ainda não chegou, por uma resposta que você ainda não vê, nenhuma pequena nuvem, como Suzy estava falando aqui há pouco. Minha pequena nuvem eu estou vendo, pastor, não é da mão, não é nem do tamanho da unha de um homem, está tão distante. Não se preocupe por aquele que já está vivendo e dançando no meio da chuva, da colheita e da resposta. Você está no seu momento, e no seu momento o seu foco é em se permitir ser desenvolvido pelo que Deus está fazendo no momento em que você está vivendo. Amém? No momento em que você está, na fase em que você está agora na vida. Amém? Então se mantenha firme no seu passo. Eu vou repetir, se mantenha firme no seu passo, no que Deus está fazendo agora na sua vida. Se o tempo é de semear, se é de desacelerar, se é de correr, entenda uma coisa, vive intensamente o que você está podendo viver agora, o que Deus está te permitindo viver agora. Amém? Agora, tem mais uma realidade sobre ser firme, é que no processo de ser firme,
nós vamos ser constantemente desafiados a desistir. Quem aqui já sentiu vontade de desistir? Todo mundo. Todos nós já sentimos vontade de desistir de muita coisa. Você já sentiu vontade de desistir da igreja? Você já sentiu vontade de desistir do seu casamento? Você já teve vontade de desistir do seu trabalho? Você já teve vontade de desistir de tanta coisa? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Cada desistência que você aborta é um passo de crescimento que está consolidado na sua caminhada. Você vai ter vontade de desistir, você vai ser tentado a voltar atrás, mas toda vez que você aborta uma desistência, você está consolidando um passo que você não vai mais voltar atrás, que você não vai mais ter que lidar com aquela mesma crise. Então, você que chegou aqui hoje, nesse culto, pensando em desistir de alguma coisa na vida, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, Deus te trouxe esse culto para te dizer que você vai abortar as suas desistências nesse lugar, e que você vai continuar, e que você vai consolidar o crescimento que Deus está fazendo na sua vida. Você não é mais o mesmo quando você não desiste. Quando você é tentado a desistir, mas se mantém forte e dá as costas para a vontade de desistir, você fica mais forte, mais firme. Então eu creio que hoje você vai sair daqui desse culto mais firme, mais forte, mais consolidado naquilo que Deus está fazendo em você. Amém? Agora, Paulo disse: seja firme, entenda que você está vivendo um processo de construção e você precisa dar passo a passo, firmemente, sem desistir, para construir o que Deus está fazendo em você. Mas também seja constante. Olhe para quem está do seu lado e diga: seja constante. O que é ser constante? É muito mais do que você seguir em uma linha reta, sem desistir. Ser constante tem por trás uma mentalidade. Qual é a mentalidade? Deus tem um plano. Ser constante é compreender que Deus tem um plano para a sua vida. Amém? Diga: Deus tem um plano para a minha vida. Diga mais forte: Deus tem um plano para a minha vida. E compreender que esse plano está em desenvolvimento. Nessa fase de ser firme, você está dando passos dentro desse plano. Então, o que é ser constante? É compreender primeiro que o plano de Deus, ele é progressivo na nossa vida. Eu vou repetir: o plano de Deus, ele é progressivo na nossa vida. São como as fases de um jogo. Quem aqui já jogou videogame, qualquer joguinho assim de antigo? Vamos lá, pelos videogames. Quem aqui é da geração do PS5? Vai ter algumas crianças que vão levantar a mão. Não, você é mais velho. Quem aqui é do Play 2? É da fase do Play 2. Foi o primeiro. Não, você é mais, não é possível. Você é do Atari. Quem aqui é do tempo do Atari? Ali, um admitiu, mais alguém? Do Super Nintendo? Aí, vamos lá. Eu confesso que eu não era tanto assim de jogar. Jogava um pouco, até porque eram 3 irmãos e a gente tinha um Super Nintendo. E aí a gente ficava brigando, né, para ver quem ia jogar. Mas uma boa parte dos jogos de antigamente eram de fases, não é assim? Tinham fases, e você ia passando de fase, passando de fase, passando de fase. Compreender que o plano de Deus é progressivo, é como você tem a mentalidade, que você está numa caminhada, que ela é repleta de fases, e que você vai avançando fase a fase. E cada fase tem características específicas daquele momento, daquele tempo que a gente está vivendo. E compreender que são fases na nossa vida de um jogo, na realidade, de uma vida.
E compreender que cada fase que eu venço me habilita para entrar num novo ciclo, numa nova realidade. Cada fase superada me habilita a ir mais longe, me habilita a conhecer novas realidades, me habilita a entrar em novos lugares. Eu creio que a sua vida com Deus não vai ser uma vida monótona de caminhar no mesmo jogo, vivendo com os mesmos inimigos, as mesmas guerras, as mesmas lutas. Não, você vai passar por cada ciclo. Como o salmista disse, ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira que eu tenha um coração sábio. O que é que ele está dizendo? Cada dia é uma fase. A de ontem eu já superei, eu estou vivendo a de hoje. A de ontem eu já passei, eu já superei, eu já venci. Agora eu estou vivendo o de hoje. Amém? E aí, o que é que a gente precisa entender? Que assim como o plano de Deus ele é progressivo na nossa vida, porque Deus não vai entregar a você coisas que são para o final, Ele vai entregar a você coisas que são para essa fase. Deus não vai entregar a você. Aí eu vou voltar num joguinho que eu tinha, que era o que eu gostava de jogar, chamava True Lies, que era de um filme com Arnold Schwarzenegger, era do Super Nintendo. E aí, ia passando de fase, você começava com uma arminha. Irmão, eu jogava jogo de tiro. Era assim. E aí, você começava com uma arminha, que ela era bem fraquinha. Alguém conhecia esse jogo? Ali tem alguns. Ou assistiu o filme. Uma arminha que, para as primeiras fases, dava conta. Era uma pistolazinha. Mas você ia avançando, você ia descobrindo novas armas. E essas novas armas, elas eram melhores e dava para poder, as partes mais difíceis do jogo, e você ia avançando. E é assim, assim como o plano de Deus é progressivo, a revelação também é progressiva. Por quê? À medida que eu vou avançando, eu vou descobrindo novas realidades que eu não conhecia antes. E é interessante porque quando você está no caminho certo, porque tem gente que não está, você descobre que, por exemplo, como num jogo, às vezes você quebra a cabeça um bocado para passar daquela fase. Que fase difícil. Depois que você pega as manhas, fica fácil, não é? Depois que você supera, eu já sei como é, tinha um segredo aqui, fui lá e consegui. Depois que você descobre o segredo, fica fácil. Só que, quando você descobre o segredo, se encerra aquela fase e você entra numa outra que parece difícil de novo. Não é assim? Se você for voltar para jogar aquela mesma fase que você já superou, não vai ser bem mais fácil? Porque você já sabe como fazer. Assim como o plano de Deus é progressivo, a revelação, ela é progressiva. Se eu voltar onde foi difícil ontem, eu já sei como é fácil resolver aquilo. Mas nós não vamos voltar nas fases anteriores, nas fases que nós já superamos. Nós vamos avançar gradativamente, conforme nós recebemos graça de Deus para avançar, para superar, para vencer. Mas tem algumas pessoas que querem visitar fases passadas da vida, visitar momentos que já passaram. Ei, você está em uma nova fase na vida, você está em um novo momento, e Deus vai te dar as ferramentas necessárias para esse momento, para vencer essa fase, para esse momento agora. Amém? Então, ser constante é não voltar em fases que já foram superadas. Ser constante é não voltar para mexer em feridas que já foram curadas, que já foram superadas. Ser constante no plano de Deus é você decidir que eu estou seguindo para a frente. Não, eu não vou olhar para trás, eu prossigo para o alvo. Por quê? O que Deus já fez parte de um processo de construção na minha vida, mas Ele abriu uma nova porta, uma nova fase, e eu estou caminhando, e eu estou avançando, e eu não vou voltar atrás. Ser constante é decidir que o que Deus está fazendo na minha vida agora é o melhor que eu tenho para fazer,
que o que Deus está me dando de oportunidade para desenvolver agora é o melhor que eu tenho nas mãos. Amém? Agora, uma coisa que a gente aprende também nos joguinhos é que às vezes você está tão concentrado nos adversários mais fortes que você esquece dos mais fracos. Eu vou falar agora um jogo mais popular, me desculpe, mas eu só lembro mais de Super Nintendo. Final Fight, quem aqui jogou? Tem várias pessoas aqui, eu sei, que eram do tempo. Esse era um jogo de luta. Aí, os jogos eram tudo assim. Esse era um jogo de luta. E aí você ia lutando, aí chegava no chefão no final, aí lutava contra o chefão. Era engraçado porque tinham alguns que eram mais fortes, eram mais difíceis de você lutar. E às vezes você estava concentrado no oponente mais forte. Aí tinha alguns que eram bem fraquinhos, que bastava você dar um murro que ele sumia. Só que aí você estava lutando lá com um fortão, aí chegava esse por trás e pá! Em você. Um adversário fraco de vencer, mas eu estou tão concentrado no mais difícil, no mais forte, que às vezes as coisas mais fáceis são as que me atropelam, são as que me fazem cair. Quantas vezes na nossa caminhada a gente deixa de ser constante, porque a gente está tão focado na luta tão grande que a gente tem na nossa vida, e a gente está enfrentando, lutando, e chega o adversáriozinho fraquinho por trás e pá, derruba a gente. Quem aqui nunca teve essa experiência? Você está tão focado em uma coisa, tão focado na luta do seu casamento, que você esquece do que você precisava fazer, e vem uma situação com seu filho e te derruba. E vem uma situação que você não estava tão atento assim e te derruba. Mas eu creio que você vai ter graça e sabedoria para enfrentar cada adversidade, cada adversário que chegar, e nenhum será suficiente para tirar sua constância para o caminho que você está indo em Deus, para o caminho que você está seguindo. Então continue firmemente. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: continue firmemente. Continue firme, seja constante, não desista. Amém? Não desista porque está difícil agora, porque não decolou ainda. Tem uma frase do pastor Carlito Paz que ele diz assim, que é no final da pista que o avião decola. Então, meu irmão, pegue isso para você. Ah, pastor, estou indo, mas não decolou. Não avançou, não subiu. Ei, é no final da pista que o avião decola. Então permaneça, seja constante, porque vai chegar o momento certo. Amém? Vai chegar o momento certo para as coisas chegarem, para as coisas acontecerem. O que você precisa? Ser constante agora, no que você tem para fazer agora. Tira os seus olhos da fase que já passou, tira os seus olhos da fase que ainda vai vir, e se concentre no que Deus está fazendo na sua vida agora, no que você precisa fazer agora. Amém? Ser constante é compreender que eu preciso manter os meus olhos naquilo que eu estou enfrentando agora, sabendo que o agora não representa o todo, porque o plano de Deus é um plano completo. E tem algumas pessoas que não conseguem continuar, porque está achando tão difícil essa fase, e esquece que tem mais lá na frente. Que quando você passar por essa, você vai continuar avançando. Ei, eu quero anunciar para você que a fase que você está vivendo agora, ela não é a última, ela não vai se encerrar assim. Tem mais na frente, tem mais de Deus na frente. Seja constante, prossiga, compreendendo que o plano de Deus é mais extenso do que o que você está vivendo agora no presente. Compreendendo que o plano de Deus, ele é maior do que as lutas que você está enfrentando agora. E que cada luta superada, cada fase superada me dá mais autoridade para a próxima, me dá mais autoridade para amanhã. Então o que você está vivendo, meu irmão, não há sequência de lutas, é uma construção de autoridade de Deus na sua vida, amém? E o Senhor está construindo você em autoridade para chegar mais longe, para viver a plenitude. E Paulo termina na sequência das 3 recomendações dizendo: também seja sempre abundante.
problema é que nós olhamos para isso de uma forma equivocada. A gente sempre olha para a abundância e a gente pensa que ela começa no que eu dou, no que eu recebo. Afinal, quando fala de abundância, a gente já pensa assim, né? No que eu vou receber, ou no que eu tenho que dar. E na realidade, a abundância não começa no que eu dou, ou no que eu recebo, mas no que eu me torno nesse processo de desenvolvimento. A abundância não está ligado, primeiro, ao que você dá, ou ao que você recebe. A abundância está ligado primeiro ao que está sendo construído em você. Como assim? A abundância não é algo que está apenas no jogo do dar, do receber, do muito, do pouco. A abundância está em uma realidade que Deus está construindo em nós. Sabe por quê? Deus é abundante. Deus não está abundante, Deus é abundante. Deus não é abundante em alguns momentos, Ele é abundante sempre. Porque isso faz parte do seu caráter. É como características que nós temos. Por exemplo, eu posso olhar para Neto, fica em pé, Neto. Neto, você é muito gentil. Isso não é porque ele vai chegar aqui e vai trazer um copo de água para mim. Não precisa ir buscar, não. Porque vai trazer um copo de água para mim. Ah, como o Neto é gentil. Não, ele é gentil sempre. Sempre que eu vejo, ele é gentil em situações adversas, ele continua sendo gentil porque isso faz parte dele, e não de uma oportunidade que ele está vivendo. Pode sentar. Da mesma forma é Deus. Deus não é abundante somente quando você entrega muito. Calma que eu vou falar sobre isso. Quando você semeia muito, não. Deus é abundante porque Ele é, e Ele sempre é assim. Ele sempre é abundante em tudo que Ele faz, porque isso faz parte do caráter dEle. Ele é abundante em tudo que Ele faz, em tudo que Ele faz. Amém? Então a gente vai entender que esse processo de abundância, que a abundância, ela é construída em nós nos processos que nós vamos vivendo. Como? Primeiro, no que eu recebi de Deus. Quem aqui pode dizer, pastor, eu recebi muito de Deus na minha vida? Muito. Quem aqui pode dizer assim, Deus foi muito bom comigo? Deus foi, não, muito bom. Deus foi muito bom, muito abundante. Só quem tem um testemunho de que Deus foi muito abundante na sua vida, faz assim, com as duas mãos. Deus foi muito bom. Eu sei que Deus foi muito bom com você. Como Deus foi bom com você? Começa no que eu recebi de Deus. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Sabe por quê? Ele nos amou primeiro porque nós somos incompetentes em fazer aquilo que só Deus pode fazer. Você jamais pode se tornar abundante sem primeiro experimentar a abundância de Deus sobre a sua vida. E aí você começa a dizer, Deus foi abundante comigo, Deus foi tão bom. Em quê? Primeiro, na graça dele sobre a minha vida. A graça abundante de Deus. Porque eu sei que você não merecia estar aqui. Se você for olhar pelos seus próprios méritos, pela sua própria capacidade, você ia dizer, não, eu não merecia o que Deus fez comigo, eu não merecia o que Deus fez por mim. Quem aqui como eu pode dizer isso de verdade na sua vida? Eu não merecia, mas Deus foi abundante na sua graça, na sua misericórdia. Eu não merecia porque eu já errei tanto, eu já insisti tantas vezes nos mesmos erros, mas sem merecer, a graça dele foi abundante sobre a minha vida. Amém? Mas mais do que isso, não apenas a graça, mas também as bênçãos dele foram abundantes sobre a minha vida. Eu sei que quando eu perguntei se Deus já foi abundante, você se lembrou muito das bênçãos dele sobre a sua vida. Quem aqui já recebeu bênçãos abundantes de Deus? De você, não, baixa a mão. Só você que diz assim, pastor, foi muito exagerado o que Deus fez comigo. Quem aqui pode dizer? Foi tanto que Deus fez, Deus foi tão bom comigo.
Mesmo você que não parou para reconhecer, se você for fazer uma leitura da sua vida, você vai ver como Deus foi abundante em bênçãos, como Deus fez tanto por você. Agora o que mais? O seu favor também foi abundante sobre a minha vida. Como assim? Além de Ele ter me amado tanto sem eu merecer, de entregar a vida por mim sem eu merecer, além de me cobrir de bênçãos, Ele ainda me cobriu de favor. O que é favor de Deus? São as credenciais que Deus te dá e te autoriza para avançar, para crescer. Quem aqui reconhece que as coisas que aconteceram na sua vida, não estou falando agora de bênçãos, mas os acontecimentos, foram Deus que fez, foi Deus que te credenciou, foi o favor de Deus sobre você, que te fez chegar até onde você chegou, que te fez avançar nessa caminhada. Então, Ele nos amou primeiro, e aí, à medida que nós vamos recebendo a abundância dEle, é que nós vamos tendo essa experiência, e a abundância recebida por Deus vai moldando a nossa vida. Porque diante de tanto que Deus fez por mim, é impossível que eu seja tão mesquinho. Em quê? É impossível que eu seja tão mesquinho, primeiro, no processo de semeadura. Quando eu vou semear, e isso fala de diversos aspectos, tanto nos dízimos e ofertas, quando eu venho trazer no altar do Senhor, e que eu vou entregar, eu só me lembro, meu Deus, como o Senhor foi bom comigo, como o Senhor me abençoou tanto, eu não merecia, o Senhor fez tanto. Mas também em outras coisas na nossa vida. Quando nós vamos semear por oportunidades, quando nós vamos semear, quando a gente está investindo em alguma coisa, quando a gente está, nós aprendemos a ser abundantes e isso vai se reproduzindo na nossa vida. Deus quer reproduzir em você um caráter de abundância. Eu não estou falando um caráter de irresponsabilidade, que não faz contas e se joga, não. Eu estou falando de que você faz contas e você diz assim, eu posso ir mais, porque Deus me abençoou com tanto, e eu consigo chegar mais, eu consigo fazer mais do que o mínimo. Eu consigo investir mais do que o mínimo, eu consigo fazer um pouco mais. O primeiro princípio da abundância está em você compreender que você consegue fazer um pouco mais, que você consegue dar um pouco mais de si, que você consegue entregar um pouco mais, que você consegue fazer um pouco mais, e isso tira você da mediocridade, do mínimo, e começa a fazer você entrar na rota da abundância, de que quando você faz mais do que o mínimo, mais do que o necessário. Amém? E Deus quer te tirar desse lugar, de ser essa pessoa, desculpe te dizer, mas ridícula, que só faz o mínimo, só faz o que tem que fazer. Quem conhece alguém assim? Não, se você pedir, só faz o que você, exatamente você pediu, não melhora nem um pouquinho. Quem conhece alguém assim? Pastor, é o meu marido. Eu peço a ele para fazer isso, ele só faz o que eu disse, não sabe nem. Não olhe para o seu marido agora não, porque fica feio. Não sabe fazer um pouquinho mais, não sabe melhorar um pouquinho. Sabe o que é ser abundante? Sabe o que é ser abundante? É em você sempre passar pelos caminhos e deixar melhor do que você encontrou. Por exemplo, vou citar um fato pessoal, meu, particular, uma intimidade. Qualquer lugar que eu chego, qualquer banheiro que eu chego, pode ser público, pode ser como for, quando eu saio eu tento deixar pelo menos melhor do que eu encontrei. Eu não limpo não, mas eu tento deixar pelo menos melhor do que eu recebi. Sabe o que é isso? É princípio de abundância. Isso serve para todos os aspectos da nossa vida. Porque eu não fui chamado para fazer o mínimo, para fazer o básico, eu fui chamado para fazer um pouco mais. Jesus disse, se te chamar para andar uma milha, ande mais uma. Faça um pouco mais do que o que você está fazendo. Esse é o princípio da abundância sendo desenvolvido no seu caráter. Entregue um pouco mais do que o que você está entregando agora.
Invista nessa pessoa que você está querendo investir, que você está querendo projetar. Faça um pouco mais do que o básico, do que o mínimo. Isso é a abundância sendo construída no seu caráter. E eu creio, Deus vai te construir em abundância. É no processo de entrega pessoal. Quando você pensa assim, Deus se entregou tanto por mim, que Ele entregou o único filho, que Jesus deu a vida por mim. Por que eu não posso me entregar um pouco mais por isso? Por que eu não posso fazer um pouco mais por isso? Ei, você vai sair de uma rota de escassez e vai entrar numa rota de abundância. Quando você entra na rota de abundância, você descobre que inclusive prosperidade faz parte de um caráter de abundância. É porque às vezes quando as pessoas falam de abundância, elas falam apenas de prosperidade. Mas a abundância é uma realidade construída no nosso caráter, que Deus quer desenvolver em nós. E Deus vai desenvolver a abundância em você. Deus vai desenvolver a abundância no seu caráter. Para que você seja um marido que faça um pouquinho mais do que o básico. Para que você seja um filho que faça um pouquinho mais do que o necessário. Para que você seja um pai que faça um pouquinho mais do que apenas colocar comida na mesa. Amém? Está compreendendo? Ser abundante é o que Deus vai construir na nossa vida. E eu creio que Deus vai construir um caráter de abundância na sua vida, de entrega um pouco mais, de semear um pouco mais. E isso vai com certeza te fazer entrar numa rota de prosperidade. Amém? Amém? Deus está modelando você pelos caminhos de abundância. Você vai passar por lugares de escassez, mas você vai deixar um caminho de abundância por onde você passar, em nome de Jesus. E por último, Paulo diz: seu trabalho não será vão no Senhor. O que é isso? Se está se falando de trabalho, eu preciso partir para a origem do trabalho. A Bíblia diz que o primeiro trabalhador foi Deus. E diz que ele passou 6 dias trabalhando. E no 7º ele descansou. Então, o que é um trabalho que não é vão? Primeiro, é um trabalho completo. Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou. Sabe por quê? Porque o seu trabalho estava completo. O trabalho que vai acontecer na sua vida, o trabalho de Deus na sua vida, mas o trabalho e a missão que o Senhor tem para você não vai ficar por fazer, não vai ficar incompleto. Você vai concluir, você vai terminar. Você não foi chamado para viver realidades incompletas. Você não foi chamado para viver um casamento incompleto. Você não foi chamado para ser um pai incompleto. Você não foi chamado para ser um profissional incompleto. Você foi chamado para ser alguém abundante, alguém que conclui, alguém que termina, alguém que não fica com trabalhos inacabados na vida. Amém? A segunda coisa sobre o trabalho que não é vão, é que o trabalho que não é vão acontece no tempo perfeito. Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou. Você não vai entrar em dias de descanso com trabalhos pendentes na sua vida. Você não vai entrar num tempo de descanso sem conseguir concluir as coisas. Você vai viver o tempo perfeito de Deus sobre a sua vida. Isso é um trabalho que não é vão. É quando o trabalho é completo, mas ele acontece no tempo perfeito. Amém? E por último, depois que Deus trabalhou os 6 dias e descansou no 7º, o texto diz: e viu Deus tudo que tinha feito, e era muito bom. É porque o trabalho das suas mãos, ele não apenas vai ser completo, ele não apenas vai ser no tempo perfeito, mas você vai parar para contemplar e observar, depois de tudo, foi muito bom. A caminhada foi muito boa. Ei, ele não está medindo as dificuldades que aconteceram nos dias de trabalho. Ele não está medindo as adversidades para construir todas as coisas. Ele está avaliando que no balanço de todas as coisas, de todas as adversidades, de todos os trabalhos, mas de conseguir concluir
tudo foi muito bom. Eu creio que você vai contemplar a bondade de Deus sobre os seus dias, sobre a sua caminhada. Você vai ser firme. As desistências que estavam batendo no seu coração hoje serão abortadas. Você vai sair daqui com a mentalidade que o trabalho do Senhor na sua vida é um trabalho que é de um plano completo, que você hoje está numa fase, mas você vai superar essa fase e você vai entrar em novos ciclos, em novas dimensões, em um novo tempo. Mas também que esse trabalho vai ser abundante. Deus vai desenvolver você em abundância. Deus vai desenvolver você em abundância. Olhe para quem está do seu lado e diga: Deus vai desenvolver você em abundância. Amém? Deus vai desenvolver você em abundância. Agora vai chegar o tempo de contemplar. Tem pessoas que têm vivido tantos dias de luta, tantos dias de guerra, que não conseguiram parar para contemplar como Deus foi bom e como tudo aconteceu no tempo perfeito. Eu creio, você vai ter a oportunidade de contemplar, porque você caminhou firme, constante, abundante, e o trabalho do Senhor na sua vida não foi vão. O trabalho de Deus na sua vida, o seu trabalho em Deus não será vão. O seu trabalho em edificar esse casamento não será vão. O seu trabalho em edificar essa empresa não será vão. O seu trabalho em edificar a sua vida na fé não será vão. Você vai até o fim, você vai completar e você vai desfrutar o fruto do seu penoso trabalho no tempo perfeito e descobrir um Deus que é bom. E quando a próxima vez que você for cantar da bondade de Deus, você não vai cantar de forma distante, você vai cantar contemplando o como Deus tem sido bom nos seus dias, o como as adversidades superadas te fizeram crescer e avançar, e você está cada dia mais firme, mais constante, mais abundante e mais confiante que o trabalho do Senhor na sua vida não é vão, que o ano que passou não foi um ano perdido, mas que Deus está construindo coisas novas na sua vida em nome de Jesus. Você pode ficar de pé aí onde você está.